A Bíblia não esconde os erros, falhas e fracassos de seus personagens, e a terrível história das filhas de Ló é um exemplo muito claro disso. Neste vídeo, você entenderá tudo o que a Bíblia diz sobre o pecado das filhas de Ló e suas consequências. Mas antes, já te convido a se inscrever no canal e curta o vídeo, para não perder nenhuma nova publicação aqui no canal. As filhas de Ló ficaram conhecidas na Bíblia por terem gerado de maneira pecaminosa os ancestrais de dois povos inimigos dos israelitas. A história dessas duas mulheres está registrada no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 19, versos 30 a 38. As duas filhas de Ló aparecem na narrativa bíblica no capítulo que relata a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. No entanto, a Bíblia não menciona seus nomes nem fornece detalhes adicionais sobre as filhas de Ló, além do fato de que eram virgens enquanto viviam em Sodoma. Alguns livros apócrifos tentam atribuir nomes às filhas de Ló. Por exemplo, o livro falso de Hazar afirma que Ló teve uma filha chamada Pautit, mas que ela não foi uma das duas filhas que acompanharam Ló para fora de Sodoma. Supostamente, essa filha de Ló foi queimada até a morte pelos habitantes de Sodoma por ter ajudado um homem estrangeiro que estava com fome. O problema com esse relato é que está registrado em um livro que não tem credibilidade alguma. É verdade que a Bíblia menciona um escrito intitulado Livro de Hazar, mas esse livro se perdeu e não tem nada a ver com o livro de Hazar que circula atualmente. O livro de Hazar, disponível hoje em dia, é uma obra criada na Idade Média e não tem conexão com os livros bíblicos. Portanto, é seguro afirmar que essa história da filha de Ló é nada mais do que uma lenda presente em um livro de ficção. Tudo o que realmente sabemos sobre as filhas de Ló é o que está registrado nas Escrituras. Mas uma pergunta que muitas pessoas fazem é: quantas filhas Ló teve? Isso se deve ao fato de que o texto bíblico do livro de Gênesis fala claramente sobre duas filhas de Ló. Essas mulheres eram virgens, como já mencionamos, e como é lido em Gênesis capítulo 19, verso 8. Olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. No entanto, o mesmo capítulo bíblico menciona que Ló tinha genros. O problema é que, neste ponto, o texto hebraico pode ser traduzido de maneira que indique que esses genros eram os homens que ainda se casariam com as filhas de Ló, ou que já tinham se casado com elas. Diante disso, basicamente existem duas interpretações. Alguns poucos comentaristas sugerem que talvez esses genros mencionados no texto bíblico não fossem necessariamente os pretendentes das duas filhas virgens de Ló. Aqueles que pensam assim sugerem que Ló tinha mais filhas e que essas filhas casadas acabaram ficando com seus maridos em Sodoma. Alguns comentaristas chegam a especular que a esposa de Ló não pôde deixar Sodoma precisamente porque deixou parte de sua família na cidade. No entanto, esse tipo de argumento é meramente especulativo e carece de qualquer evidência bíblica. Por outro lado, a maioria dos estudiosos entende que esses genros mencionados no texto bíblico eram os homens com quem as filhas de Ló estavam prometidas em casamento. Em outras palavras, Ló tinha apenas duas filhas que ainda eram virgens, mas que já estavam oficialmente comprometidas com homens de Sodoma, de acordo com os costumes do Antigo Oriente Próximo, faltando apenas a consumação do casamento. No entanto, a história das filhas de Ló foi marcada na Bíblia devido ao pecado em que estiveram envolvidas. Elas são retratadas na Bíblia como um exemplo do legado de um homem que tinha tudo para acertar, mas errou. Apesar de Ló ter caminhado ao lado de seu tio Abraão, escolheu se estabelecer na cidade perversa de Sodoma. Quando Deus decidiu destruir Sodoma, a Bíblia diz que, devido ao amor por Abraão, o Senhor salvou Ló. Em outras palavras, o fato de que Ló e suas filhas escaparam de Sodoma foi uma pura manifestação da misericórdia divina.
Embora Ló fosse considerado um homem justo, que se angustiava com a imoralidade de Sodoma, como lemos no Novo Testamento, os anjos do Senhor ainda tiveram que pegá-lo pela mão e tirá-lo da cidade. Ló pediu persistentemente para seguir seu próprio caminho, ou seja, apesar do resgate de Deus, Ló preferiu tomar suas próprias decisões. Foi assim que Ló e suas 2 filhas acabaram na pequena cidade de Zoar. No entanto, o texto bíblico menciona que, por algum motivo, Ló teve medo de ficar em Zoar e decidiu viver em uma caverna nas montanhas com suas filhas. Alguns comentaristas sugerem que talvez Ló tenha identificado em Zoar o mesmo comportamento de Sodoma e temeu o juízo de Deus. Se esse foi o caso, então Ló não confiou na garantia do Senhor de que aquela cidade não seria destruída. Foi precisamente durante o tempo em que viveram na caverna que as filhas de Ló concordaram em embriagar seu próprio pai para poder ter filhos com ele. Elas consideraram que Ló já estava muito velho e que sua descendência se perderia, já que, segundo elas, não havia homens para se relacionarem com elas, de acordo com o costume de toda a terra. Alguns estudiosos bíblicos sustentam que talvez as filhas de Ló possam ter pensado que estavam sozinhas no mundo e que não restavam mais homens na terra. No entanto, esse tipo de interpretação não faz muito sentido, uma vez que a Bíblia é muito clara ao afirmar que Ló e suas filhas chegaram a Zoar, ou seja, elas sabiam que pelo menos existia uma cidade na terra. Portanto, o mais provável é entender que naquele tempo os casamentos eram arranjados, mas as filhas de Ló não tinham mais conexões sociais para encontrar maridos. Sua família tinha perdido todas as suas posses e viviam em uma caverna com seu próprio pai. Foi nesse contexto que o plano pecaminoso das filhas de Ló foi colocado em prática, e ambas se deitaram com seu próprio pai sem que ele percebesse, devido à embriaguez. Neste ponto, podemos entender de maneira muito clara que Ló já não tinha autoridade nem respeito dentro de sua própria casa. O pecado das filhas de Ló teve consequências duradouras. A filha mais velha de Ló deu à luz a Moabe, que é o pai dos Moabitas, enquanto a filha mais nova deu à luz Ben-Ami, que é o ancestral dos Amonitas. Tanto os Moabitas quanto os Amonitas foram inimigos implacáveis dos israelitas. Esses 2 povos estiveram envolvidos na mais terrível sedução carnal, que introduziu uma grande imoralidade em Israel, como é relatado no livro de Números 25. Misericordiosamente, Deus protegeu a descendência de Ló, apesar de sua origem questionável, como lemos no livro de Deuteronômio, capítulo 2, verso 9. No entanto, também é verdade que chegou o momento em que ambos os povos foram rejeitados por Deus devido à sua oposição a Israel. Diante de tudo isso, o que se destaca é que a história das filhas de Ló foi marcada pela falta de fé, não na capacidade de Deus de fornecer os meios adequados para que finalmente pudessem ser mães, então agiram de maneira egoísta, baseadas em sua própria consideração, e não se preocuparam com a gravidade do pecado que estavam prestes a cometer. Dessa forma, as filhas de Ló são um exemplo daquelas pessoas que se preocupam apenas em fazer o que consideram correto aos seus próprios olhos. Daquelas pessoas que buscam o prazer e a satisfação a qualquer custo. Finalmente, mesmo nesta história de horror, é possível ver o brilho da graça de Deus, que fica claro na pessoa de Ruth, uma descendente das filhas de Ló, que, devido à sua fé, foi aceita em Judá e se tornou a antepassada do rei Davi e, finalmente, de Jesus Cristo. Essa demonstração de misericórdia nos lembra que, mesmo quando falhamos, Deus está disposto a perdoar e nos oferecer uma nova oportunidade. Já conhecia a história das filhas de Ló? Comenta aqui embaixo. E se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Deus te abençoe.